Estamos de volta com o Educadoc, em sua segunda temporada. Cláudia Abreu de novo, aqui estreando mais uma temporada. Cláudia, seja bem-vinda. Eu acho que a gente já pode oficializar, né? Você abrindo sempre as temporadas. Pois é, Olga, eu fico assim muito lisonjeada, né? Muito feliz, porque estou sempre aí, né, iniciando um novo ciclo do Educadoc e fica aqui à disposição. Que joia, seja bem-vinda. Mas falando sobre você, Cláudia, que é mestra em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, possui especialização em Educação de Jovens e Adultos pela Faculdade Francisco Neto do Recife, licenciatura plena em História pela Universidade Federal de Pernambuco, também atuou como gerente de políticas educacionais de jovens e adultos na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e como gerente geral das modalidades também na Secretaria de Educação. Como docente do ensino superior, atuou como professora do curso de Pedagogia da Faculdade Santa Emília, na Faculdade Joaquim Nabuco e como professora do curso de licenciatura plena em Pedagogia da Uninasal, Unidade Olinda. Cláudia também lecionou no curso de Pedagogia EAD da Unirios. Atualmente a professora Cláudia Abreu está compondo a equipe técnico-pedagógica da Educação Especial Inclusiva da Gerência Regional Recife Sul e atua como conselheira no Conselho de Inclusão e da Pessoa com Deficiência do município de Olinda. E leciona no curso de Pedagogia EAD da Faculdade Grau e em cursos de pós-graduação do Grupo C Educacional. É mãe de Débora e Diana. Cláudia, eu fui falando assim bem rapidinho, porque o teu currículo... Eu conheço tua trajetória e digo que eu me sinto muito, muito lisonjeado de estar aqui com você e dividir essa mesa contigo. Então, seja muito, muito bem-vinda, viu? Obrigada, Olga. Eu fico muito feliz, porque eu acho que o Educadoc, né, hoje, assim, é um espaço, né, de discussões, assim, de temas que são muito relevantes para a gente estar dialogando não apenas, né, com o público, né, que está envolvido no campo da educação, não só no campo da escolarização, mas para a sociedade de modo geral. Então, vocês, assim, estão com espaço, né, de muita potência mesmo, de muita valorização de temas que hoje são muito relevantes, muito importantes assim, para a discussão da sociedade. Que bom, Cláudia. Esse espaço é seu, viu? Essa mesa é Obrigada. sua, essa bancada é sua. Cláudia, me diz uma coisa. De 21 a 28 de agosto, nós tivemos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Você participa ativamente dessa pauta, não só na educação, mas na tua vida também, não é? E qual é o balanço desse ano? Quais foram os avanços, melhorias no âmbito educacional? Como é que foi a tua experiência nessa semana? Que eu sei que você ficou numa correria gigante, né? Tremenda. Me conta qual é o balanço. Pois é, Hugo, esse ano foi um ano assim super importante, porque essa semana, né, ela é uma semana estabelecida por lei. A gente tem alguns momentos, né, algumas datas assim que são celebrativas, que dão visibilidade a pautas e a lutas, né, de inclusão da pessoa com deficiência. Essa é mais uma semana e que aqui no estado a gente também tem uma lei específica que considera este período também a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, a gente tem a Semana Nacional, né, da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas, e aqui no Estado é a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. E neste ano, a gente teve no mês de julho, de 14 a 17, a conferência, né, a 5ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente está vindo ainda de um momento muito recente de discussão dos movimentos sociais, das instituições, né, públicas e privadas que atuam no campo da inclusão da pessoa com deficiência. E isso vem se reverberando também nesta semana que nós estamos vivendo, tanto a nacional quanto a estadual. A gente até dia 18 agora de agosto, a gente teve uma consulta pública, inclusive para a construção da Carta de Brasília, onde a gente está fazendo as recomendações para, né, o Ministério de Direitos Humanos em relação aos direitos, aquilo que a gente quer que a política pública nacional fomente, fortaleça, amplie, implemente ou implante, né, em relação à pessoa com deficiência. Então, assim, é um ano muito importante e a gente acredita agora mesmo, né, como a gente teve o início da abertura das Paralimpíadas, então tudo isso dá muita visibilidade, né, às pessoas com deficiência, os seus direitos e toda a sua luta. Então, na minha opinião, o balanço desse ano é que depois de quase 9 anos, né, sem ter uma conferência nacional, sem ter nenhuma conferência estadual, porque as municipais e estaduais só ocorrem em virtude da Da nacional, Nacional. sem a gente ter um debate político,
né, a respeito das políticas públicas para este segmento da sociedade, a gente, em 2024, retomou, né, fortemente essa discussão. Então, eu acho que este ano, né, foi um ano assim, muito importante, né, para esse segmento da sociedade, para a gente fazer toda essa discussão. E isso vem se reverberando, né, no âmbito das escolas. A gente viu, por exemplo, Ministério Público, vários tribunais, fóruns nos municípios fazendo discussões, né, durante esse mês inteiro, não só durante o período de 21 a 28, mas durante todo o mês de agosto. Alguns vão se estender até o mês de setembro, né, fazendo discussões alusivas ou a uma temática, ou, por exemplo, aos direitos da pessoa com deficiência. Enfim, então eu acho que a gente conseguiu dar mais visibilidade, ampliar mais essa discussão, fazer chegar em mais espaços e fazer chegar a mais pessoas também. Não só no campo educacional, né, que a gente aí já vivencia todo o trabalho do atendimento educacional especializado, da luta, né, dos desafios que a escola, principalmente a escola pública, tem em relação à inclusão, né, de estudantes com deficiência. Cláudia, me fala um pouquinho sobre a tua experiência como mãe e a importância da participação das mães nesse processo, na semana, e não só na semana, né? No dia a dia. Conta um pouco dessa experiência para a gente. Então, eu sou, digamos assim, mais uma mãe, né, como tantas outras, que a partir do momento, né, que você recebe, né, um filho, uma filha com um diagnóstico, né, no meu caso, esse diagnóstico, por ela ter uma síndrome, né, Diana, a minha filha mais nova, de 6 anos, prestes a fazer 7, ela tem trissomia do cromossomo 21, mais popularmente conhecida como síndrome de Down. Então, esse diagnóstico veio ainda na gestação. E aí, eu, como várias e várias, né, milhares de mães, né, pelo Brasil afora, que tem um filho com um diagnóstico, seja um diagnóstico de síndrome, de um transtorno, né, seja do espectro autista, de TDAH, enfim, de qualquer que seja esse diagnóstico, dentro desse público-alvo, né, da pessoa com deficiência, é uma mãe que começa a ter um olhar diferenciado, né? Primeiro porque você precisa passar por um processo de aceitação. E aí você começa a se ver no maternar diferente. Porque no meu caso, desde a gestação, Hugo, eu comecei a trabalhar, né? Eu vivi esse processo de luto. Algumas mães dizem, mas eu não vivi um processo de luto. Bem, eu vivi, porque eu idealizei, né, uma filha, eu idealizei uma filha que viria sem nenhuma síndrome, que viria sem nenhum diagnóstico, né, de deficiência. E aí você já imagina, né, que é um filho que vai chegar numa sociedade muito capacitista, né, que vai provavelmente sofrer discriminação, preconceito pela sua condição genética, tá? E pelas comorbidades que vêm associadas a essa condição genética. Então, eu precisei desconstruir, né, esse ideal de filho e passar a compreender o que é esse universo, primeiro da síndrome, porque a gente precisa garantir qualidade de vida, né, aos nossos filhos, e aí isso passa por questões clínicas, né, de saúde, passa por questões também sociais, né, de como é que você vai olhar para um espaço e perceber que aquele espaço está adaptado, né, está adequado para você incluir, né, o seu filho num parquinho, num restaurante, numa escola, né, num show público infantil, na piscina comunitária do clube. Então, assim, tudo isso, né, você começa a pensar. E quando você vai se deparando, Hugo, com essas barreiras de acessibilidade que são importantíssimas de serem superadas, é o primeiro passo, Hugo, para a gente justamente buscar que a sociedade ela seja uma sociedade inclusiva, é a gente enfrentar e superar essas barreiras de acessibilidade. A gente tem o Romeu Sasaki, que é considerado o pai da inclusão, que meio que cunhou,
né, o conceito e toda a discussão, junto, obviamente, com outras pessoas, mas ele é uma grande referência, não está mais entre nós, mas deixou um legado tremendo, tanto em documentos públicos, mas também em suas conferências, estudos, pesquisas e publicações, justamente sobre essa questão, que o primeiro passo para a gente respeitar, compreender, né, que a sociedade precisa ser inclusiva, é a gente enxergar quais são as barreiras, né, que a gente precisa enfrentar e superar para a garantia da inclusão. E para a gente também, né, respeitar o diferente, para a gente respeitar corpos diferentes, né, o olhar que é diferente. Por exemplo, eu já tive crianças no parquinho do restaurante que chegaram para mim e perguntaram: ô tia, por que ela, né, com a minha filha, ela tem parente japonês, né? Porque o olho dela é tão puxadinho, né? Então, assim, é uma característica fenótipa, né, da trissomia 21. E a criança, ela ali está perguntando, e aí a gente vai explicar de forma muito lúdica para aquela outra criança, né, que ela tem o olhinho puxado por isso, isso e isso, para que ela possa entender que é uma característica física, que outras pessoas podem ter o olho puxadinho sem necessariamente serem descendentes de um japonês, de um chinês, né, de algum descendente oriental. Então, o Sasaki, ele retomando aqui, ele vai dizer, olha, a forma como você compreende a deficiência, ela vai ser definidora de como você vai lidar com a deficiência. Então, se a gente compreende a deficiência como incapacidade, Hugo, se a gente entende que esses sujeitos de direitos, que são sujeitos de direitos, eles são incapazes de brincar, de aprender, de frequentar a escola, são incapazes de ir num bar e se divertir, de namorar, de casar, de fazer suas escolhas, né, de gênero, né, de ter sexualidade. A gente não está respeitando esse sujeito, a gente está encarando ele como um sujeito incapaz na sociedade. E hoje, as pessoas com deficiência, a gente tem influencers, a gente tem autores, a gente tem diversos profissionais, professores, médicos, engenheiros, arquitetos e por aí vai, atuando na sociedade. São pessoas com deficiência que estão dizendo, olha, eu tenho potencialidades, a minha deficiência, ela não me torna incapaz para... O que me torna incapaz é justamente algum tipo de barreira que impede a minha acessibilidade. Então, Hugo, ontem eu estava numa formação de professores, só para a gente fechar, né, essa ideia de que a deficiência ela não torna a pessoa incapaz, eu passava um vídeo de um influencer cego, acho que é autor, palestrante e tal, não me recordo agora especificamente o nome dele, depois eu deixo aqui de registro para vocês colocarem uma legendinha. E ele divulgava, assim, num podcast, que ele dizia, olha, eu sou uma pessoa cega, tá? E se você me der um computador, só para a gente entender a diferença entre a deficiência e a incapacidade, se você me der um computador, eu realmente vou ser incapaz de usar esse computador, por ser uma pessoa cega, né? Mas se você me der um computador que ele tem um leitor de tela, um programa que faz a leitura de tela, eu vou conseguir usar esse computador, seus programas, Word, Excel, acessar a internet, fazer tudo digitando, sem precisar, inclusive, decorar as teclas no teclado. Porque ele tem um programa que faz toda a leitura de tela e vai me orientando, né, sobre como está utilizando. E eu vou fazer uso com maestria desse computador. Então, se eu tenho esse recurso de acessibilidade, essa tecnologia assistiva, a minha incapacidade em utilizar um computador por ser uma pessoa cega, ela vai ser 0. Mas se você não me fornecer essa tecnologia assistiva, a minha capacidade de utilizar esse computador, ela vai ser 10. Ela vai ser máxima. Então, a gente precisa entender que a deficiência, ela é uma característica da pessoa. O fato de eu não conseguir utilizar o computador não está necessariamente na deficiência que eu tenho, mas está na acessibilidade que está sendo oferecida. Então,
A gente ainda, Hugo, não tem, né, um meio ambiente, a gente não tem um meio social, né, acessível para que a gente possa garantir às pessoas com deficiência, né, fazerem uso de todas as suas potencialidades e todas as suas habilidades. Né? Então, a deficiência ela não é sinônimo de ineficiência. Né? A gente é que precisa avançar mais ainda. E por isso essas mães, né, como eu, a gente conversava, né, anteriormente, elas foram se especializar. A gente vem se especializando, a gente vem estudando e a gente vem ativamente buscando na sociedade e todos os marcos legais, todas as conquistas, né, que a gente vem tendo em relação aos direitos da pessoa com deficiência, né, e a inclusão no nosso país, elas são oriundas da luta dessas pessoas, né, da luta desse segmento social, mas também, né, de seus familiares, principalmente de mães. Né, porque isso é estatístico, mais de 60%, né, de famílias se desfazem quando o diagnóstico chega. Eu tenho uma colega palestrante, a Paula Fittipaldi, que ela diz assim, é o diagnóstico entrando pela porta e o genitor saindo pela janela. Outra. Nossa. Porque ele não quer aceitar, né, isso é estatístico, ele não quer aceitar o diagnóstico, né, ele não quer ter um filho, ele não quer se responsabilizar, né, por um filho com uma deficiência. Então, muitas vezes essas mães acabam sendo mães solo, né, com uma responsabilidade financeira, ficam como cuidadoras, né, e também como lutadoras, né, como ativistas em busca justamente de direitos para os seus filhos, porque eles ainda não podem se autorrepresentar, que é o meu caso. Né? A minha filha ela não pode se autorrepresentar. Ela é uma criança menor de idade, não é uma pessoa criança menor de idade, ela é uma criança. Né? Então, ela precisa justamente, né, de uma mãe, de um pai, né, de um responsável que possa ser a voz dela nesse momento. Sim. Mas eu já venho trabalhando ela, né, para que ela seja uma autodefensora, para que ela possa estar defendendo os seus direitos e possa estar atuando, né, ativamente na sociedade. Que ela possa estar no mesmo lugar que você está hoje, Isso. né? A gente precisa empoderar nossos filhos e filhas, né? Para ocupar esse lugar de empoderamento, de fala, porque outras gerações hão de vir, né? Isso A mesmo. gente espera que essas próximas gerações elas venham mais fortes e mais poderosas, porque a gente está preparando essa garotada para isso, né? Cláudia, Exato. me diz uma coisa: qual é a importância da inclusão social para pessoas com deficiência e como ela pode ser promovida de maneira eficaz nas escolas? Vamos falar das escolas agora, não é? Porque eu fico pensando que muitas mães têm procurado muito estudar, se especializar também pensando nos seus filhos, pensando na inclusão na sociedade, mas parece que a escola também é um divisor de águas. A escola motiva mães a pensar em um outro lugar, em um outro espaço de discussão. Como você pensa a inclusão na escola? Como é que ela poderia acontecer? Como é que ela acontece? Como é que ela se dá? Qual é a participação do Estado nisso? Vamos lá, Hugo. Recentemente, o censo escolar, né, de 2023, ele apontou, né, uma ampliação das matrículas de estudantes, público-alvo, né, da educação especial, estudantes com deficiência, altas habilidades de superdotação, transtorno global de desenvolvimento, com TEA. A gente tem aí em torno de, digamos assim, o quantitativo populacional, né, de crianças e jovens na faixa etária dos 6 anos, tá, até os 17 anos. Esse público, a gente tem 95% desse público matriculados, né, nas escolas regulares, tá? Como a gente chama. Não, a gente hoje tem toda uma política, aliás, desde 2008, por aí, a gente já vem tendo todo um desenho político no nosso país de não termos mais turmas especiais e nem escolas especiais, tá? Então, Explica pra gente por quê, Cláudia. É importante as Tá. pessoas saberem por que não existem mais turmas especiais. A gente já teve isso aqui no Brasil, né? De escolas Isso. especiais, escolas específicas. É importante a sociedade saber por que a gente não tem mais hoje. Isso, Hugo. A legislação, ela já pontua, né, que desde
desde a Lei 13.146 de 2015, que é a LBI, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso legalmente já ficou estabelecido, e aí a LBI fez uma alteração na LDB de 96, onde justamente se orienta, se recomenda, né, para os estados, os sistemas de ensino de modo geral, federal, estadual e municipal e privados também, que a matrícula de pessoas com deficiência devem ser realizadas em escolas regulares, em salas de aula comuns, tá? Por quê? Porque entendeu-se que, primeiro, o respeito à diversidade. Segundo, são pessoas de direitos, né? A gente está falando em igualdade de direito, em equidade. Então, esses espaços é de direito para todos. A escola não é para todos. Então, esse direito humano, que passa a ser um direito constitucional no nosso país e um direito educacional, ele precisava ser, de fato, assegurado. Então, primeiro, enquanto direito humano, né, a escola é para todos, independente da sua condição. Tá? Segundo, porque aí as pesquisas no campo da psicologia, da pedagogia, principalmente das ciências educacionais, já demonstrou que a convivência, as relações, as interações, né, tanto do ponto de vista da aprendizagem, tá, quanto do ponto de vista social, porque a escola é um locus social, Isso. né, elas estimulam, tá, o desenvolvimento, né, das pessoas com deficiência nessa relação e nessa interação com pessoas sem deficiência. Então, o que a gente precisa, na realidade, assegurar para as escolas é a acessibilidade. Então, se a escola não consegue garantir uma acessibilidade arquitetônica, isso precisa ser assegurado. Ela precisa de uma rampa, precisa de um banheiro acessível, precisa de uma pia acessível, precisa de uma banca, né, adequada. Você precisa de um plano inclinado para um estudante que faz uso de cadeira de rodas, e aí ele precisa de um plano inclinado para o material ficar na altura, né, do campo de visão dele. Então, tudo isso, né, precisa ser assegurado, né, do ponto de vista da acessibilidade. Profissionais também com formação específica para poder fazer o atendimento educacional especializado, garantir uma acessibilidade comunicacional, garantir uma acessibilidade metodológica e instrumental. Então, todas essas dimensões da acessibilidade, né, precisam ser asseguradas. E aí tem toda uma política nacional e de financiamento também, principalmente para as escolas públicas. A gente ainda não tem esse espaço ideal, tá, Hugo? A gente vai ter escolas, às vezes, com mais avanços, né, nessa acessibilidade e outras menos. Mas a gente já vem, né, garantindo parte, né, e a briga da sociedade hoje é que justamente todos esses espaços educativos, né, eles possam ter essas dimensões, né, pelo menos essas 6 dimensões aí da acessibilidade assegurada. Então, a escola é um espaço, né, para todos. Ela precisa ter no seu projeto político-pedagógico um projeto de inclusão, né, como ela vai acolher esse estudante, como é que metodologicamente ela vai trabalhar, né, enquanto prática pedagógica, enquanto metodologia de ensino, né, enquanto avaliação também, como é que ela vai trabalhar com esses estudantes, né, com deficiência, como é que ela vai promover essa inclusão, que não se dá somente no acesso à escola, mas também na garantia da permanência e da aprendizagem, Hugo, que eu acho que aí é outra coisa talvez que a gente possa conversar melhor no bloco seguinte. Claro. Né? Cláudia, não só na vida de estudantes que estão ali convivendo com o seu corpo, com as suas habilidades, é na vida de todos os estudantes, porque o João, meu filho, ele falou para mim na semana passada, veja que coincidência, na semana passada ele falou assim: pai, você sabia que na minha escola tem muitas pessoas com deficiência? Eu disse: filho. Aí ele fez: e o que é que você acha disso? Ele disse assim: são pessoas muito especiais. Eu disse: filho, que bacana que você está me dizendo isso. Ele fez: papai, essas crianças me tornam uma pessoa diferente. Veja, isso foi ele que me disse, eu estou reproduzindo a fala dele. Então, isso para mim é muito emocionante, porque eu percebo que é uma outra. Modifica a vida de todo mundo.
sabe? A gente aprende a ser melhor, a gente aprende a olhar com outros olhos, a gente aprende a lidar com as nossas próprias limitações, porque limitação todo mundo tem, né, Cláudia? Então é muito bacana, é muito especial saber que a gente tem pensado uma escola com todos os desafios que Isso. vão existir, porque a gente tem não só uma sociedade com uma série de preconceitos, um grande número de preconceitos, mas a gente lembrar daquilo que a gente sempre fala do Bourdieu, né? A escola reproduz, a escola, Isso. essas pessoas estão nas escolas, né? Essas ideias, elas estão nas escolas, mas tem pessoas como você, para a gente poder conversar e discutir e trazer um outro olhar para isso. A sua fala é muito emocionante e eu vou pedir uma pausa, né, para a gente voltar no segundo bloco e conversar mais um pouco, pode ser? Pode sim, vamos lá. Então a gente volta daqui a pouco com Educadoc.